E aqui no nosso programa, né, a gente também quer sempre te dar a oportunidade de experimentar coisas que vão te ajudar a entender como que funciona, né, a vida social, profissional. E no nosso quadro, O Seu Advogado, nós temos hoje a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. E para isso nós queremos convidar a doutora Irlan Mello, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso, né? Os direitos do trabalhador. Irlan, seja bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Amém. Portanto, obrigado. se prepare porque está no ar O Seu Advogado. Irlan, muita gente já sabe o que é fundo de garantia, porque conta com ele, inclusive, para muitas coisas, né? Sim. Mas muitas pessoas têm dúvidas em relação aos direitos. Quem é que tem direito ao fundo de garantia, né? Quando requerer o fundo de garantia, até quanto a pessoa tem direito disso. E as pessoas em casa podem, inclusive, participar perguntando. E a gente já começa com essas perguntas para o Irlan. Nós temos perguntas também que foram feitas pelos nossos telespectadores. Mas você que está em casa, você pode ligar, pode mandar mensagem pelo e-mail, pelo Twitter. 3209-3301 é o nosso CAT. Você vai ter, claro, a opção 1, responder as perguntas ali do atendimento eletrônico e a sua participação será registrada. Também pelo telefone ao vivo, 3253-3320, daí você fala diretamente aqui no estúdio conosco. Tem o Twitter, @detudoumpoco.tv e o nosso e-mail, detudoumpoco@redesuper.com.br. Então, a gente pode começar respondendo essas perguntas, a produção já prepara para a gente outras perguntas também. Ok. Olha só, o Fundo de Garantia, ele foi criado na década de 60 para proteger o trabalhador quando há uma demissão sem justa causa. Então, o que acontece? O empregador, no início de cada mês, ele deposita 8% do valor do salário do empregado. E esse valor ele pode ser sacado em algumas situações, que a gente vai falar aqui durante o programa, e é como se fosse uma poupança forçada que todos os trabalhadores têm, chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E que ajuda muito, né? Muito. E atualmente o Brasil tem reformulado algumas leis para alguns trabalhadores, como no caso os empregados domésticos, por exemplo, que visa exatamente dar a eles esses direitos, né? Tem alguma outra novidade em relação ao Fundo de Garantia, por exemplo? Porque recentemente nós noticiamos aqui no Estudo Pouco, inclusive, sobre esse novo direito dos empregados domésticos. Vamos dizer assim, em linhas gerais, quais são os empregados ou os trabalhadores que têm direito a esse fundo? Olha só, Jean, todos os trabalhadores que têm carteira assinada, eles têm direito ao Fundo de Garantia. Existem algumas exceções, como no caso, por exemplo, dos empregados domésticos. Já existe a lei, porém ela ainda não foi regulamentada pelo Congresso. Então, ainda não é obrigatório em relação ao empregado doméstico, é facultativo. Mas, em breve, também vai se tornar obrigatório em relação ao empregado doméstico. A Anister ligou aqui pra gente, doutor, e disse que o marido dela foi desligado da empresa em setembro, só que até então ele não obteve a guia do FGTS. E sem a guia, ele não consegue fazer absolutamente nada para sacar o fundo. Nesse caso, o que ele deve fazer? Pois é, nesse caso específico, existem, a primeira hipótese é ele ingressar com ação na Justiça do Trabalho, solicitando um juiz do trabalho que informe isso à empresa e a empresa tem que fornecer esse documento. Caso a empresa não forneça, por exemplo, vamos imaginar que a empresa faliu e você não encontra nenhum representante, ninguém. Então, dessa forma, o próprio juiz ele dá um documento chamado alvará judicial e com esse documento ele consegue sacar o fundo de garantia. E se a empresa não tiver... também, só uma coisa rapidinho, que nesse caso a empresa é obrigada a pagar uma multa, que é o artigo 477 da CLT, equivalente a um salário do trabalhador. Ela tem 10 dias para entregar esse documento. Não entregou. Então ela tem que pagar uma multa de um salário. E caso essa guia está sendo segurada porque eles não depositaram o fundo de garantia, a empresa faliu, sumiu. O empregador, aliás, o empregado nesse caso sofre as consequências do fundo de garantia? Nesse caso, a empresa é condenada a repor esses valores que deveriam ter sido depositados, porém, se isso não acontece e durante o processo trabalhista não se consegue encontrar o empregador, infelizmente o trabalhador vai perder nesse sentido. Agora, doutor Irlan,
você disse que quando as pessoas são demitidas sem uma justa causa, elas têm esse direito. Se a pessoa pede demissão, ela contribuiu ali certinho, ela tem direito ao FGTS ou não? O depósito é garantido para todo trabalhador no valor de 8% do seu salário. Porém, se ela pediu demissão, ela não tem direito ao saque, mas o valor está lá disponível. E quando é o contrário, quando a empresa manda, além dela poder sacar o fundo de garantia, o empregador ainda tem que fazer um depósito de 40% do valor do fundo de garantia como uma indenização para o trabalhador. Bem, então, essa pergunta que você acabou de responder, inclusive, vem de encontro essa resposta, né? Ela vem de encontro à pergunta da Andréa Pereira, aqui de Belo Horizonte, que ela queria saber exatamente isso. Quem tem o direito de sacar? Então, é o funcionário que tem a carteira assinada, mas que ele é mandado embora não por justa causa, né? Isso. Sem justa causa ou sem nenhum motivo. E aí, no caso, aquele que pediu demissão, posteriormente, ele pode fazer aqueles saques para compra de imóvel, essas coisas assim, não tem isso? Aí nós temos várias hipóteses que autorizam o saque do fundo de garantia. Então, por exemplo, a primeira hipótese, a mais comum, é a hipótese de rescisão por iniciativa do empregador. Então, eu não pedi contas, mas a empresa me mandou embora, então eu posso sacar. Essa é uma hipótese. Me aposentei. É outra hipótese que também você pode sacar o fundo de garantia. Qualquer trabalhador com carteira assinada acima de 70 anos, também pode sacar o fundo de garantia. Contratos de trabalho por prazo determinado, onde você estabelece o trabalho vai começar no dia tal e vai terminar no dia tal. Também é possível sacar. Algumas excepcionalidades, por exemplo, no caso em Belo Horizonte, naquelas chuvas que aconteceram, tragédias naturais, é possível também sacar o fundo de garantia. Interessante. Isso é eu, uma não situação. sabia disso, mas muita gente também não deva saber disso. Muita gente não sabe. É possível. Outra situação que poucas pessoas sabem, mas que é muito importante que nós possamos informar o telespectador. Doenças graves, como, por exemplo, algum tipo de doença terminal. Se comprovado através de laudo, você também pode sacar o fundo de garantia. HIV. Se a pessoa é portadora de HIV, também pode sacar o fundo de garantia. Câncer. Neoplasia maligna também é uma outra hipótese que pode sacar o fundo de garantia. Muito interessante. Então, bom, nós temos mais participações, né? A nossa equipe foi às ruas e registrou algumas perguntas, dúvidas, né? Comentários. Então vamos a eles. Meu nome é Thaís. Quem administra o FGTS? Thaís, a sua pergunta é muito interessante. Quem administra o FGTS é exclusivamente a Caixa Econômica Federal. É ela que é a responsável pela administração de todos os valores depositados no Fundo de Garantia. Muito bem. Mais perguntas? Meu nome é Lorena. Eu gostaria de saber como é feita a atualização dos depósitos do FGTS. Lorena, a atualização dos depósitos do FGTS é feito através da TR, que seria, teoricamente, a atualização monetária, e juros de 3% ao ano. Muito bem, nós temos mais perguntas. Roda, por favor. Meu nome é David e eu gostaria de saber se o ajuste do FGTS reflete a inflação. David, a sua pergunta é muito interessante. Acabou de sair uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que a TR não é um índice para se obter a atualização monetária. A partir desse momento, começou-se a ventilar a possibilidade de uma ação para que pudesse recompor os saldos do Fundo de Garantia. Então, a TR não pode ser utilizada. Como ela é utilizada desde 1999, então nós temos a possibilidade de uma atualização do Fundo de Garantia. Que legal, interessante. Quer dizer, isso ajuda bastante na valorização do depósito, né, do saldo do empregado. Isso é uma coisa muito interessante, é uma novidade que nós estamos trazendo aqui para o telespectador. Todo trabalhador que teve a sua carteira assinada e teve depósito no Fundo de Garantia a partir do ano de 1999 até a presente data, todos esses trabalhadores, eles têm direito a uma ação na Justiça Federal contra a Caixa Econômica Federal para se obter a atualização do seu fundo de garantia, que pode chegar a uma diferença de até 90%. Uau! Vamos pensar em termos numéricos. Sim. Vamos dizer que o camarada em 90 e... Você falou 99, né? Vamos imaginar que hoje ele tem R$10 mil depositado no fundo de garantia. Pois é. Com essa ação, ele pode chegar a 19.
Tá, mas se o indivíduo não, por exemplo, ele não tem, vamos supor que ele trabalhou de 99 até, suponhamos, 2000, ele trabalhou registrado numa empresa, pediu demissão, ficou lá um saldo. Ok. Né? Dali para frente ele fez trabalhos informais. Ok. E esse saldo que parou lá em 2000 era 10 mil, então esses 10 mil pode virar 19? É isso pode que virar. Dizendo? Olha, por exemplo, vamos imaginar nesse caso, mesmo ele tendo pedido demissão, mesmo tendo sido em 2000, há 13 anos atrás... E ele não ter recebido mais depósito na conta porque ele estava no trabalho informal. Isso. Vamos imaginar que ele já sacou esse valor, então você vai pegar esse período de depósito e vai se calcular a diferença e vai ingressar com a ação. Talvez algumas pessoas possam pensar assim, mas e a prescrição? Já passou muito tempo. Em relação ao fundo de garantia, o período de prescrição são 30 anos. Uau! Então é possível ingressar. Então é possível que, vamos dizer que mais de 50% da população deve ter algum valor a receber, inclusive da Caixa. Com certeza absoluta. E como que a pessoa sabe se tem algum valor e qual valor é esse para poder sacar? Qualquer pessoa que teve depósito no fundo de garantia de 99 até a data de hoje tem direito a essa ação. Uma pergunta muito interessante. Quem já se aposentou tem direito? Tem. Ele fez o saque do fundo de garantia, tem os valores lá. É só nós imaginarmos o seguinte. Imagina que ele tinha 1.000, 2.000, 3.000 reais lá. A partir do momento que ele sacou, ele não deveria ter 1.000, ele deveria ter até 1.900. Então ele só sacou 1.000, ficou faltando 900. Se ele tinha outro valor, a mesma coisa. Mas a pessoa pode ter aposentado, pode ter sacado o fundo de garantia, o valor pode estar lá disponível e ele nunca sacou. De todas essas pessoas, todos os trabalhadores de 1999 a 2013 têm direito a essa ação. Então aí no caso a pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que ir aonde? Tem que levar o quê? Sim. Primeira coisa que ela precisa fazer é o seguinte, ela precisa do extrato analítico. Ela precisa se deslocar à Caixa Econômica Federal, ou então se ela tem o cartão cidadão, ela precisa acessar o site da Caixa e pegar o extrato do período. Então, por exemplo, se ela está trabalhando desde 90, então ela pega o extrato desde 90 até essa data. O que vai importar é de 99 para frente, mas o mais importante é o extrato. Com o extrato, ela também precisa da carteira de trabalho para demonstrar que ela trabalhou nesse período também. Um comprovante de endereço, identidade e CPF. Ela precisa procurar o seu advogado de confiança, né? E a partir daí ingressar com essa ação. Uma outra coisa interessante, para que todos fiquem sabendo, é que essa ação ela não é contra o empregador. Ela é contra a Caixa Econômica Federal. E ela não é motivo para você sair do emprego, não é motivo para demissão, nada disso. Todo trabalhador tem direito a essa ação. Agora, vou te perguntar, isso não influencia na conta corrente do rapaz que tem conta na Caixa Econômica? Por que eu estou te perguntando isso? Porque o cara tem conta na Caixa Econômica Federal, tem um bom desenvolvimento lá, tem relacionamento perfeito, enfim, ele chega lá e coloca uma ação contra a Caixa Econômica. Isso não vai trazer para ele certos danos a conta corrente dele, ele vai ter brecado, porque a gente sabe que tem aquela famosa lista negra, retaliação, né? Retaliação. Ele vai comprar um imóvel, aí consta lá que ele tem uma ação contra a Caixa Econômica, a Caixa Econômica, olha, por problemas internos a gente não conseguiu aprovar o seu financiamento. Maurício, essa pergunta sua é muito interessante e nós podemos respondê-la da seguinte forma. Se houver qualquer tipo de retaliação, por exemplo, meu nome está limpo, eu não tenho nenhuma restrição, eu vou comprar algo e aí, por um motivo ou por outro, a Caixa me nega ou qualquer outra instituição me nega dizendo que tem problemas internos. Isso é passível de uma indenização por danos morais. Isso é uma discriminação e que você comprovando que seu nome está limpo, não tem nenhum tipo de restrição e negou o crédito, você pode ingressar com uma ação de indenização.